Todo mundo gosta de dar aquela lacrada, falar da USAID, que não sei o quê, que ela interfere no Brasil, que o Trump mitou porque cortou o dinheiro. Mas ninguém fala o que eles fizeram de fato no Brasil, como eles agiram concretamente, como é que isso afeta o desenvolvimento nacional, as nossas vidas e coisa desse tipo. E é sobre isso que eu vou falar hoje, até porque, né, pô, quem é que não gosta do Brasil, né? Eu gosto e a USAID gosta, só que eles gostam, tipo, do mesmo jeito que o churrasqueiro gosta da vaca, sabe? Vamos começar com o nosso querido Itamaraty, né? Lá na década de 50 foi aprovado um acordo de cooperação técnica entre os Estados Unidos e o Brasil. Por causa desse acordo, que está vigente até hoje, nunca foi questionado, ninguém nunca quis reformular, tem pouquíssimas restrições, até porque ele é técnico, né? Se é técnico, não vai acontecer nada de errado, porque o técnico é técnico. Então, por causa desse acordo técnico, a USAID pode fazer aportes bilionários em reais e milionários em dólares aqui no Brasil. Então, vê, foi aprovado um orçamento de 300 milhões de dólares, que dá mais ou menos 2 bilhões de reais, para injetar dinheiro aqui no nosso país. É um dinheiro que não passa por escrutínio do Congresso, não passa por escrutínio da lei orçamentária, não tem limite, não tem teto, não tem destinamento debatido, ele só entra no país e vai majoritariamente para o bolso de diversas ONGs, que na prática fazem políticas públicas que afetam diretamente o funcionamento do país. Só que, ora, sem nenhuma deliberação dos nossos governantes, sem debate, sem consulta popular, sem nada. Quer um exemplo prático? A própria Ferrogrão, que era uma ferrovia que deveria facilitar o transporte de alimentos produzidos pelo nosso agro, não foi construída em grande parte por conta de pressão de ONGs. ONGs diariamente pautam o legislativo entregando estudos e projetos de lei praticamente prontos e fazem projetos de governança ambiental que afetam e regulam na prática a forma como os brasileiros podem ou não utilizar dos seus próprios recursos naturais em lugares como a Amazônia. E tudo isso sem passar pelo orçamento público, com dinheiro vindo do estrangeiro, de uma organização que reporta diretamente para Washington. Antes que venha algum liberal falando, é só dinheiro privado sendo usado para fazer negócios privados no Brasil, deixa a ONG. Deixa a ONG e o tio Sam, né? É difícil. Um caso concreto desses é o próprio Instituto de Desenvolvimento Mamirauá, que recebe dinheiro diretamente da USAID e coopera com a organização recorrentemente nos seus projetos de governança ambiental, de energia sustentável, talvez até de culturas originárias indígenas. Eles, na prática, colocam políticas de governança para rodar no Brasil, políticas essas que funcionam de maneira muito próxima a como funcionaria uma política pública vinda do governo, com um financiamento não auditado que vem de fora da USAID e que depois tem que reportar para o governo americano. Agora, quanto dinheiro está indo para qual ONG, quanto está sendo investido e com que fins? Ora, a gente não sabe. Por quê? Porque está protegido pelo sigilo bancário. O Banco Central diz que não pode e nem poderia saber. Agora, vai você fazer uma movimentação de dinheiro considerada, entre aspas, suspeita. Transfere uns 5, 10 mil reais aí para você ver a notificação pulando, o COAF, aquele mesmo do Moro, lembra? Enchendo o saco. 2 pesos, 2 medidas, né? É claro, né? Porque você tem o potencial de ser antidemocrático, né? Não é que nem as ONGs financiadas pelos estrangeiros. Eles são bonzinhos e têm muito menos impacto na civilização do que o pobre você. Mas também tem um outro truque, que muitas vezes esse pessoal da USAID usa para influenciar os ministérios do governo de maneira mais direta, sem precisar do intermédio de ONGs, que é financiando organizações e órgãos do dito multilateralismo, como a própria ONU, para daí a ONU entregar um dinheiro para o Ministério e o Ministério executar políticas públicas em parceria com a ONU, que está sendo financiada e muito provavelmente orientada pelos órgãos de Estado americano, como é o caso da USAID. Um caso concreto é o UNODC, ou o NODC, que é o órgão de combate a crimes de tráfico internacional e etc. da ONU. Ele cooperou já com o nosso Ministério do Meio Ambiente, na verdade coopera recorrentemente, financiando e estruturando projetos de combate a crimes que teriam, em tese, impacto ambiental. Ora, e tudo isso sendo pautado por esse órgão que está sendo financiado diretamente pelo governo americano. Na teoria, não tem dinheiro estrangeiro do Estado americano entrando no Brasil para o Ministério do Meio Ambiente. Mas na prática, ora,
Na prática é o que acontece com um intermediário, um atravessador, que é a ONU. E aí, meu amigo, não precisa auditar, não precisa prestar contas, pelo menos não como um projeto de lei saído do nosso governo precisaria, mas os projetos e as políticas públicas acontecem. E tudo isso protegido pelo sigilo bancário. É claro. E se tem algum dado disponível, são os dados que o próprio governo americano declarou e nos quais a gente tem que acreditar. Nesse momento, muitos de vocês podem estar escandalizados e se perguntando: nossa, mas isso deve ferir alguma lei, não é? E não, e esse é o problema. Tudo isso é absolutamente legalizado e viabilizado em muitas partes por conta daquele acordo que aconteceu lá atrás na década de 50 e que eu já mencionei aqui. E tendo mencionado, vale a pena dar um pouco de contexto também, né? Na década de 50, o mundo estava vivendo a Guerra Fria, que foi um período em que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética fizeram esforços de expansão da sua influência sobre outros países, para tentar integrar o seu bloco econômico e fazer a tal da guerra híbrida, né? Com as suas operações psicológicas, operações de influência e etc. E a expansão e a criação da USAID era parte desses esforços do governo americano de expandir a sua influência sobre países estrangeiros. Recentemente, alguns deputados, em especial o Felipe Barros, começaram a levantar essa questão publicamente e a perguntar para os órgãos competentes o que eles achavam disso. E a resposta, normalmente, é um sonoro: eu não sabia. Será que eles não sabiam que isso estava acontecendo? Como, entre aspas, não sabiam das fraudes no INSS? Veja, a USAID pode movimentar o dinheiro que quiser aqui. Ninguém sabe a quantidade, porque o sigilo bancário protege. Do mesmo jeito que os bancos não sabiam quanto dinheiro estava saindo do bolso dos aposentados e indo para farsantes e golpistas. Por quê? Porque o banco está executando uma operação inofensiva e, novamente, ao sigilo bancário. Mas o curioso é que se você aí, novamente, for tentar fazer uma movimentação financeira que o banco julgar suspeita, não só vai aparecer uma notificação no seu celular e vão pedir para você justificar aquela transação, como os órgãos públicos competentes vão vir te encher a paciência. É o leão, é o COAF, é o diabo, vai aparecer todo mundo para querer te obrigar a dar satisfação de como você movimenta o seu dinheiro. Lembra? Até pouco tempo atrás o Haddad estava querendo monitorar até o Pix do pipoqueiro. Por que o pipoqueiro merece essa desconfiança e a USAID e as suas ONGs não? Isso é porque, veja, todo esse sistema trabalha para quem manda nele. E quem manda é justamente o poder financeiro, que é ligado, em sua grande parte, ou muitas vezes, a esses órgãos do Estado americano e de outros estados estrangeiros, em alguns casos. É gente que, por meio do poder financeiro, não pede voto, não é votado, mas tem poder muito real sobre o Brasil e o brasileiro. É gente que, a cada crise, a cada instabilidade, vê uma oportunidade de crescimento. E veja, esse papo pode estar parecendo muito dinheirista, mas isso aqui não é só sobre dinheiro, é sobre soberania. É a nossa soberania normativa que é violada quando leis e normas que governam, que regem e que têm efeito real sobre a forma como o brasileiro pode ou não pode operar no nosso território são feitas, pautadas por ONGs que estão recebendo dinheiro estrangeiro. É a nossa soberania orçamentária que está sendo violada por essa quantidade de dinheiro bilionária que está circulando e movimentando políticas públicas sem passar pelo escrutínio governamental. É a soberania institucional que é violada quando ministérios dependem da cooperação desses órgãos transnacionais e multilaterais para funcionar e governar o Brasil. Isso tudo também é uma questão da unidade do Estado, que é violada. Porque, ora, no fundo, cada ministério e cada frente acaba operando como se fossem filiais que nem sempre têm a mesma matriz, que estão normalmente interessadas em avançar os seus próprios projetos e pouco olham para o bem comum, que é para onde o Estado, tendo alguma unidade, deveria olhar. Isso, na prática, faz do nosso Estado uma espécie de coxa de retalhos. E aí, bom, quem deveria fiscalizar tudo isso acaba não fiscalizando. Por quê? Bom, porque faz parte do jogo. É ONG educacional que pauta deputado, ONG feminista que traz projeto de lei, ONG ambiental que impede o projeto de andar. Os casos são muitos. É aquela coisa, os poderosos fazem planos, acordos e executam, na prática, o que eles planejaram. E você, ora, paga o pato de tudo isso. Ninguém presta contas para você e presta para Washington. E é isso que a USAID, na prática, fez no Brasil. E essa é só a pontinha do iceberg, é o que a gente sabe.
Imagina quantas ONGs não estão recebendo dinheiro, quantos projetos de leis já não foram votados, quantas políticas públicas extraoficiais já não foram executadas. A lista de ONGs é infindável e a lista dessas medidas também. E os nossos parlamentares, que vivem lacrando e falando de soberania e de bem comum, o que fazem? Ora, nada. Quantos deles você já viu falando disso aí? Além desses que nós acabamos de citar. Enfim, para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, compartilhe. E se você quiser saber mais sobre o circo que envolve o nosso Congresso e os nossos deputados e a cosmovisão que está por trás disso, clica nesse vídeo que está aqui na sua frente que você vai gostar. Vai ser legal.